Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais um dia em que nós estamos aqui no A Bíblia Responde, e eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por vocês que têm prestigiado diariamente esse canal de evangelização, de ensino da palavra. Eu estou num lugar muito especial. Estou aqui na casa de grandes amigos, mais precisamente aqui em Campo Grande agora. Vim prestigiar a minha amada, querida pastora Marlene, aqui na nossa igreja filha em Campo Grande, por ocasião do seu aniversário. Então aqui estou abusando um pouquinho, estou aqui na cozinha, na casa do casal pastor Ivan, pastora Marlene, né? Louvado seja Deus pela vida desse casal abençoado. E eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Olha, curtam, compartilhem. É muito importante vocês compartilharem, porque a gente alcança pessoas que não estão na minha lista de amigos do Facebook. Então, quanto mais vocês compartilharem, melhor. Esse é um tema que dá margem para muita coisa, muito comentário, né? Dá margem para muita polêmica. Então eu quero procurar, à luz da palavra de Deus, ser bastante claro relacionado à questão do dízimo, não é? A Bíblia Responde de hoje tem como tema: devemos dizimar à luz do Novo Testamento, ou à luz do período da graça, do período neotestamentário, do período da nova aliança? Muito bem, antes de qualquer coisa, eu quero aqui trazer bases bíblicas relacionadas ao dízimo, porque algumas pessoas fazem acusações do tipo: o dízimo é da lei, nós não vivemos mais a lei, nós não seguimos a lei mosaica, nós vivemos o período da graça, e o que vem da lei não nos interessa, é igual circuncisão, etc, etc, etc. Quem fala isso está redondamente enganado. Por quê? Porque no livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 20, nós já temos um exemplo claríssimo de dízimo. Abraão, ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque, tá? Então, dízimo, ele vem antes mesmo da lei mosaica. Tá? É algo que vem lá de trás, como uma forma de gratidão. Abraão então dizima a Melquisedeque, que era o sacerdote daquela época. O dízimo ele foi instituído, segundo o livro de Levíticos, lá no capítulo 30, né, lá nos capítulos 29 e 30, fala a respeito do dízimo, institui o dízimo. E algumas pessoas até questionam porque o dízimo naquele período sempre era falado em relação a questões da terra, questão de animais. Claro, naquela época remota não se mexia com dinheiro, não se mexia com recursos. Então era sempre falado coisas ligadas à agricultura, à terra, ao plantio, porque eram as coisas mais valiosas da época e as coisas mais utilizadas para comércio na época de Israel, a época de Moisés. E aí é que vem o grande X da questão, que é o seguinte: aí nós temos ainda Malaquias, que todo mundo conhece, que é o texto clássico, que todo mundo fala, todo mundo ensina em cima desse texto, que é lá em Malaquias capítulo 3, vai começando lá do versículo 7, aí vai pegando o versículo 8, versículo 9, até chegar o tão famoso versículo 10, né? E aí vem a grande polêmica, o grande X da questão. Ora, mas no Novo Testamento não se fala em dízimo. No Novo Testamento, nenhum apóstolo, Jesus, ninguém cita no dízimo. Duas questões. Primeiro, que está errada essa afirmação, e eu vou provar na Bíblia que essa informação está errada. Mas antes de eu provar na Bíblia que essa informação está errada, eu quero que você entenda uma coisa, amigo. Não é porque a questão não é falada, não é porque a questão não é reforçada, não é porque a questão não é ensinada que ela foi revogada. Tá? Então tudo que está na lei, se ela não é revogada, ela continua valendo.
Tá? Então, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi dito para os discípulos, os gentios, aquilo que não se poderia fazer: comer carnes sacrificadas aos ídolos, a idolatria, a fornicação, né? E aí eles deixaram claras que questões de lei mosaica, como a circuncisão, mas eles deixam claras que essas coisas não seriam mais impostas aos gentios, já que isso era uma característica de um costume judaico e não um costume gentio. Mas em nenhum momento foi dito, como foi dito claramente a respeito da circuncisão, de que não deveria se mais dizimar, senhores. Isso é um ponto, ok? A Bíblia, ela tem dezenas e dezenas de promessas financeiras em virtude da fidelidade dos seus servos. Finanças, dinheiro na Bíblia é algo muito espiritual para seu governo, tá? Porque tem gente que demoniza quando o pastor fala de oferta, mas oferta e dízimo é algo espiritual demais. É só você se aprofundar na Bíblia e você vai ver diversas promessas espirituais. Que bom, Joyce aí direto de Padre Miguel, ligadinha conosco aí ao vivo, não é? O Jorge Luiz Costa dizendo, mas era um dízimo voluntário, né? Claro, Jorge, é evidente. E até hoje o dízimo, ninguém obriga ninguém a dizimar, tá? Agora, Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e faz-se promessas. E Malaquias 3,8 diz, e uma vez eu falei isso na igreja, o pastor Ivan deve se lembrar, e tinha um homem que era namorado de uma ovelha minha, um senhor, que ele é até falecido, que ele se escandalizou quando eu disse que quem não dava dízimo era ladrão. Mas é a Bíblia que diz que quem não dá dízimo é ladrão. A Bíblia que diz no versículo 8, perguntais em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Mas agora eu quero pegar quem diz que o dízimo é do Velho Testamento. Agora eu te pego pelo pé. Alô, filho Oliveira de Bangu, beijo no coração de vocês. Agora é que eu vou provar na Bíblia. É o texto, Pai do Senhor, Genilza, direto do Rio Grande do Norte, Deus te abençoe. É o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23. Esse texto, ele é certeza daquilo que nós ensinamos. Jesus, ele vira, ao ver a postura dos fariseus, dos escribas, e ele dá uma exortação a esses fariseus e as escribas. Tá? Lá em Mateus 23 ele diz, eu até abri aqui, quando diz, ai de vós, escribas e fariseus, pois que dais os dízimos da hortelã, dai os dízimos do cominho, está escrito aqui, do endro, e desprezais. Aí ele fala 4 coisas da lei, o juízo, a misericórdia, o amor e a fé. Ele fala assim, olha fariseus, vocês que ficam se amostrando que dão dízimo e que abrem mão daquilo que está na lei, que é importante. Aí você deve agora estar se perguntando, então o bispo está ferrado, porque Jesus está chamando a atenção porque dá o dízimo. Não. Jesus está chamando a atenção porque eles querem mostrar que dão dízimo e não cumprem o restante. Olha o final do versículo, Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Acabou. Jesus já afirma categoricamente, deveis fazer essas coisas, dá o dízimo, e não omitir aquelas, que é ter o amor, a misericórdia, o juízo. Entende? Interpretação de texto. Ele fala, vocês ficam se amostrando, vocês têm que continuar dando dízimo. Agora não adianta vocês darem dízimo e omitir o amor, omitir a misericórdia, omitir o juízo, o que está na lei. Então Jesus, ele deixa claramente que você deve continuar dizimando. O Tiago, minha ovelha, está perguntando, bispo, quem trabalha comissionado, como funciona o dízimo? Minha dúvida é, bruto, líquido e variável? Quem trabalha comissionado pode ir juntando, tem 2 opções, dar por semana ou ir juntando e no final do mês dar um dízimo só. E o dízimo deve ser dado do bruto. Eu explico isso para a igreja. Por que do bruto? Porque tudo aquilo que é descontado do funcionário, ele é descontado de um benefício pro funcionário. Por exemplo, desconta de uma alimentação, percentual de uma alimentação que ele usufrui. Desconta do INSS. É o INSS que vai... Quem é que vai usufruir do INSS? O funcionário.
Então é o dízimo do bruto. Se o teu total bruto é 1.000 e o teu líquido é 600, você vai dar bruto de R$100, o dízimo de R$100, porque é em cima do bruto, já que os descontos são oriundos de vantagens que você aufere. Você não vai dar dízimo, por exemplo, de empréstimo que você faz. Empréstimo não é ganho, já diz o nome, é empréstimo, você não dá dízimo. Agora, daquilo que você vende, daquilo que você ganha, presente, aluguel que você recebe, qualquer provento financeiro que você receba como ganho, você deve retirar o bruto, não é, do dízimo. Então, o diabo ele é muito sujo, gente. Sabe por quê? Porque se quebra a perna da igreja eliminando o dízimo, como é que a igreja se sustenta? E não me vem com essa história de igreja primitiva, não, porque a igreja brasileira está milhares de quilômetros luz do coração da igreja primitiva. Como diz a pastora Marlene, naquela época havia singeleza de coração. E agora não há mais, é raro. Hoje é cada um por si. Hoje cada um pensa no seu. Bispo, as igrejas se uniriam, cada um ajudava com alguma coisa e pagava a luz, pagava a água, pagava o IPTU, pagava o aluguel, pagava isso, pagava aquilo, pagava zelador, pagava prebenda. Duvideodó. 99% das igrejas iam fechar as portas. Pastor Wallace, dá aquele apoio pro teu amigo aí, Pastor Wallace. Dá aquele apoio aí. Ia fechar as portas. Então, o diabo é sujo, tentam denegrir, destruir. Bispo, mas o que a gente vê na televisão é uma vergonha. Bispo, o que a gente vê em determinadas igrejas é uma vergonha. Querido, querida, eles vão pagar, eles vão prestar conta com Deus. Cada um vai prestar conta. Se tem pastor metendo a mão no dinheiro de ovelha, sugando gordura de ovelha, eles vão prestar conta com Deus. Nós não temos nada com isso. Eu não vou deixar de dizimar porque na igreja X o pastor pega dinheiro de fiel. Eu obedeço a Deus. Eu tenho gratidão a Deus pelo que Ele me dá. Eu falo com orgulho. Eu sou dizimista desde 15 anos de idade. E nunca me faltou nada. Eu comentei na igreja hoje que Deus fazia esticar meu dinheiro, ganhando menos de um salário mínimo, como estafeta do hemorrio, boy interno. Eu nunca dependi de ninguém, eu comprava minhas roupas, comprava minhas coisinhas, Deus fazia esticar, eu sempre tive tudo que quis. Eu sou dizimista fiel há 23 anos e eu tenho visto o favor de Deus na minha vida. Porque, olha, falar de dízimo é só para quem vive e quem dizima. Só pode expressar com exatidão que é dízimo quem é dizimista. Por isso que aqueles que não são tentam a todo custo deturpar, inflamar, destruir, contaminar. Vem cá, quem é que vai pagar a luz? É a boa vontade do irmão? Quem é que vai pagar a água? É o glória a Deus que você dá? É recurso. Quem é que vai ajudar missionário lá fora? Tudo isso é dízimo e oferta. A minha igreja ajuda membros com remédio. A minha igreja ajuda em aluguel de pessoas. A minha igreja ajuda a pagar tratamentos. A minha igreja vai custear psicólogo para uma pessoa que perdeu um ente enlutado. A minha igreja entrega cestas básicas para pessoas carentes. A minha igreja faz ações sociais na rua para ajudar pessoas que precisam da comunidade da favela. E como é que a gente faz isso sem dinheiro, senhores? Como é que a gente faz isso sem dinheiro? Eu gostaria que alguém me respondesse. Dá para fazer sem dinheiro? Então, cuidado com esses anarquistas opositores do dízimo, dizendo que no Novo Testamento isso foi abolido, que é mentira. Jesus disse que nós devemos fazer isto e continuar fazendo. Agora, claro, a gente já viu muita aberração por aí, né, pastor Ivan? Eu já vi gente por aí, aqui o dízimo é 7%, eu já vi placa escrito isso. Aqui o dízimo é 7%. Primeira burrice, que o significado da palavra dízimo é aquilo que é oriundo de 10%. É a primeira burrice. Mas tem gente que está dizendo que o dízimo na igreja é 7%, que conversa fiada. E outra coisa, a Bíblia diz, no capítulo 24, dos Salmos, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é dele, tudo Deus deu para nós, e ele só pede para a gente 10%. 90% fica para vocês, eu só quero que devolvam para mim 10%. Agora, para que Deus ia mandar devolver?
Claro que ele, já pela sua onisciência, saberia que a sua igreja, a sua casa de oração, necessitaria desse recurso, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a igreja precisa, por isso que ele ordenou. O Jorge Luiz está querendo apimentar aqui, o pastor Ivan está dizendo aqui. O título dizimista fiel não seria uma forma de legalismo, pastor? Ou uma forma de querer estar num patamar mais elevado que o outro? Não, não é isso. Não é legalismo, a pessoa não é obrigada. O dízimo é voluntário. Lá na igreja, e eu acho que qualquer igreja séria, é proibido se divulgar publicamente quem é dizimista e quem não é. Isso é algo particular que só o pastor tesoureiro sabe. E o pastor trata o membro que não é dizimista da mesma maneira que é dizimista, daquele que é. Agora, a gente não pode deixar de pregar a Bíblia. Porque, Jorge, no próprio livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 11, vai dizer que Deus ele vai abrir as comportas do céu e que vai vir sobre o dizimista uma maior abastança, querido. E a Bíblia fala em Joel a respeito do devorador, do migrador, do gafanhoto, do cortador. Então, são espíritos malignos que têm legalidade quando o dizimista não é dizimista. E isso a gente tem visto, cara, é só tu ver o dia a dia. Eu que sou pastor vejo isso. A diferença de quem é dizimista e para quem não é. Quem não é dizimista dá volta no deserto. Quem não é dizimista nunca tem dinheiro. Quem não é dizimista está sempre pedindo emprestado. Quem não é dizimista está sempre na dificuldade. Você pode notar. Quem é dizimista sempre tem algo a mais. Eu vou dizer para vocês que 99% das pessoas que ajudam lá na igreja com campanhas, compra de almoços, ajuda de camisas de departamento, quando a gente faz vaquinha para qualquer coisa, 90% é de quem é dizimista, porque o dizimista sempre tem para dar, o dizimista sempre tem um coração aberto. Olha, o Valtércio, pastor Ivan, está dizendo aqui, qual é a sua opinião em usar o dízimo para algum benefício da igreja? Uma vez tirei o valor do dízimo de uma quantia que recebi para fazer investimento no som, claro, conversando com o meu pastor antes. Veja, se você conversou com seu pastor e ele abençoou, não há problema. Registra-se o valor do dízimo na contabilidade e lança a saída do som. Perfeito? O problema é que tem gente que justifica o dízimo dizendo que não deu porque gastou na igreja. Não, a Bíblia diz que tem que trazer a casa do tesouro. Dar ao responsável para cuidar da casa do tesouro de administrar as finanças. Porque tem gente que diz, eu dou o dízimo trazendo arroz, trazendo feijão, eu dou o dízimo doando um tijolo. Não, nem esse tipo de dízimo. Agora, Valtércio, se é combinado com o pastor, se é conversado com o pastor, não há problema nenhum, afinal de contas vai ser investido na igreja, mas tudo às claras, ok? Bispo, quando a pessoa trabalha com buffet, o dízimo é tirado do valor cobrado ou do valor do lucro? Boa pergunta. O dízimo é tirado do lucro. Porque você investiu uma quantia que você já dizimou dela para pagar as despesas do buffet, certo? Então, do lucro que você auferiu, você tira 10%. Evidentemente que é do lucro do teu buffet, não do valor total. Valor total eu digo do salário, valor total eu digo do aluguel, da mesada, valor total do 13º, da pensão por morte, do auxílio doença, do biquinho que você faz, que você ganha 100 merréis. Tudo isso você deve tirar 10% para o Senhor, tá? Então, gente, Jesus disse, olha, vocês têm que continuar dizimando, mas sem omitir o amor, a misericórdia e o juízo. Então, o Novo Testamento nos prova que dízimo é uma coisa espiritual. E volto a dizer, quer entender melhor o quão importante é dízimo? É só conversar com quem é dizimista. Conversa com eles, que você vai ver os testemunhos que eles contam. Não é, Marlene? Não é, pastora Marlene? É por aí. Você não é prova disso, pastora Marlene? 28 anos dizimista. E Deus sempre abençoa. Deus nunca passou necessidade. Nunca passou necessidade e dar. Sempre teve para dar para outras pessoas. Não dou emprestado. Não dá emprestado, não. Você sempre dá. Dou. Pastor Ivan, e aí? Só eu conheço cerca de 154 promessas para os dizimistas. Olha aí. E Deus cumpre todas elas. Ih, meu Deus do céu, olha aí os meus pastores enriquecendo ainda mais esse vídeo da Bíblia Responde. Que maravilha! Deus é fiel. Olha aí, grande Marcos Pinho, um dos melhores violonistas do Rio de Janeiro e quiçá do Brasil. Marcos Pinho está dizendo aqui, dízimos e ofertas são mais importantes do que muitos pensam.
Grande aula, meu bispão. Obrigado, meu amigo. É realmente, porque tem muita gente que acha que culto é só dar glória a Deus, aleluia, adorar, ouvir pregação e ir embora. Mas finança também é culto. Oferta também é culto. Lembram que Jesus olhou para a viúva pobre? Aquela viúva pobre ia passar desapercebida da história. Mas por causa da gratidão dela em depositar aquelas 2 moedas, ela é citada até hoje, vai ser citada até a volta de Jesus. Vejam que Jesus estava observando quem ia pro gasofilácio. Então que história é essa que diz minha oferta é coisa que está fora de moda, que é coisa de Antigo Testamento? Sai fora desse herege, corre desse mentiroso, desse enviado da Capetolândia, sai fora. E para vocês que usam o dízimo da igreja para locupletamento pessoal, Deus está olhando para vocês, olhando para vocês, e vocês vão prestar conta direitinho, seus Ananias e Safiras das igrejas de hoje. Abram o olho de vocês, porque Deus está de olho, Deus está de olho. A pastora Rosimar colocando, Dona Alê, filha de Dona Marlene, está me devendo, que bênção, né? Você está me devendo. Pastora Rosimar, eu aprendi a dizimar e ofertar desde criança e faço com muita alegria. Conversa com quem dá dízimo que tu vai ficar entusiasmado. Se você não dava dízimo, tu vai dar a partir de hoje e você vai ver como as portas do céu vão se abrir para a tua vida. Agora, eu vou dizer para vocês, eu estou muito à vontade para falar, porque na minha igreja eu não ganho um salário baseado em percentual de dízimo. Eu tenho uma prebenda que me pagam, que complementa a minha renda como advogado. Então, se eu tiver 1000 dizimistas, para mim tanto faz de ter 10, porque eu não estou preso a percentual. Então, estou muito à vontade para falar, e eu vou dizer para vocês mais, eu pouco falo de dinheiro na igreja, falo muito pouco. Eu não costumo falar, eu não gosto muito de falar, mas quando falam mal do dízimo eu tenho que rebater, porque eu sigo a Bíblia. Eu dizimo com muita alegria no meu coração. A Lei Espésia está dizendo, que bom, Ale, eu sou testemunha disso, porque você realmente era relacionado a isso. Meu amigo Jorge, eu não posso te convencer, por isso quem convence é o Espírito Santo, tá? Vai ter temas aqui que eu vou ter uma linha e talvez pessoas tenham outras linhas doutrinárias, então fica tranquilo, você tem a sua opinião e eu respeito. Discordo quando você diz que ele está falando para 2 seitas de judeus, ele está falando para o templo da época, meu querido, ele está falando para o templo de Salomão, onde era o lugar de culto, filho. Era um lugar de culto, e o princípio continua igual, sendo sinagoga, sendo templo, sendo igreja, é um local de ajuntamento onde Jesus vivia presente nele para cultuar. Então o princípio é o mesmo, por analogia, estude hermenêutica da Bíblia que você vai entender, tá, querido Jorge? Mas eu fico satisfeito com seus comentários, amigo, porque com discordâncias a gente aprende e a gente cresce, tá? Muito bom estar com vocês, muito obrigado ao Wallace, minha ovelha que está online, Rosimar, minha obreira Denise, Margarete, minha ovelha, Lucimara Furona que está online, Joyce, Tiago, Use a minha ovelha, Cláudia Ovelha, Lourdes, Deus te abençoe, querido Saulo aí da Assembleia de Deus do Relicário, grande Júlio da banda de pagode que vai estar em breve na nossa igreja, Deus te abençoe, Fábio Toscano que está em todas, um grande abraço, Maria Lima, minha ovelha, te amo, Suelen, Deus te abençoe, grande Jorge, Deus continue te abençoando, Valtércio, querido Adilson, Ernesto, um grande abraço a todos. Amanhã eu vou estar falando, e amanhã vai dar o que falar. Se eu fosse vocês, convidava as pessoas. Eu amanhã vou falar sobre os desigrejados. Se prepara, porque amanhã não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou falar tudo da Bíblia sobre os desigrejados. Desigrejado é bíblico. Você deve, à luz da Bíblia, ser um desigrejado? Então convida os amigos que são desigrejados, porque amanhã eles vão ter que ouvir. Gente, compartilha ainda, dá tempo de você compartilhar essa live. Vai compartilhando, graças a Deus. E você também que ainda não curtiu, pastor Ivan ainda não curtiu, não se inscreveu no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Se inscreva, DRBP Eduardo Cândido, lá tem vários vídeos de pregação, vídeos da Bíblia Responde, alimenta lá porque eu preciso fazer lives evangelísticas lá e só com mais de 100 pessoas, vai lá agora no YouTube e se inscreve, DRBP Eduardo Cândido. Um beijo no coração de vocês, Deus os abençoe e uma semana de vitória em nome de Jesus.